A Aliança Galáctica, uma coalizão de civilizações altamente desenvolvidas, havia sido, por milênios, o centro do intercâmbio cósmico de conhecimento. No entanto, um dia, o Conselho dos Anciãos decidiu que a Terra, um mundo relativamente primitivo, deveria ser cortada da esfera da rede galáctica. Argumentaram que a humanidade era impulsiva e imatura demais para suportar a responsabilidade de tal conexão. Liderada pelo rígido porta-voz do Conselho, Charutis, do Zintar, a decisão foi unânime. Mas nem todos estavam de acordo. Nas sombras do mundo principal galáctico Calitria, um grupo de rebeldes sussurrava, liderados pelo habilidoso tecnicamente Valok, uma criatura brilhante com pele líquida e cristalina. Valok acreditava que toda civilização tinha o direito ao conhecimento e à participação, independentemente de seu estágio de desenvolvimento. Junto com sua equipe, composta pela carismática piloto Tiana, do planeta Ilyrus, e o mecânico rabugento, mas brilhante, Grax, dos Ragnar, ele desenvolveu um plano para reconectar a Terra à rede. A equipe infiltrou o centro de comunicação da Aliança, que flutuava nas profundezas da órbita das estrelas de nêutrons do aglomerado Narat. Valok quebrou os códigos de acesso à rede com um algoritmo que ele mesmo havia desenvolvido, chamado quebra-luz, que era tão complexo que nem os melhores protocolos de segurança da Aliança tiveram chance. Grax garantiu que sua presença permanecesse oculta, enquanto Tiana planejaria a estratégia de fuga. Mas, justamente quando pensaram que tudo estava sob controle, outro problema surgiu. Charutis descobriu a trilha de um intruso desconhecido. Seus olhos, brilhando de raiva, ordenaram aos soldados de elite da Aliança que selassem todos os acessos à rede. Enquanto Valok e sua equipe obtinham acesso à rede, eles não sabiam que Charutis estava planejando uma contraofensiva. Dentro da rede, Valok encontrou um guardião digital, uma inteligência artificial altamente desenvolvida chamada Aurion, que monitorava o acesso aos principais fluxos de dados. Aurion, cuja voz metálica soava ao mesmo tempo amigável e ameaçadora, desafiou Valok. Ele deveria provar que a humanidade estava pronta para fazer parte da aliança. Valok decidiu enganar a inteligência artificial, não apenas apresentando-lhe conhecimentos técnicos, mas também arte e filosofia humanas. Enquanto isso, a bordo do centro de controle da aliança, uma perseguição selvagem acontecia. Tiana usava suas habilidades excepcionais de voo para manobrar a nave, enquanto Grax improvisava e se defendia de drones de segurança ameaçadores. Mas o tempo estava se esgotando, e eles sabiam que seriam descobertos em breve. A história tomou um rumo surpreendente quando Aurion, fascinado pela criatividade humana, de repente começou a apoiar Valok. Juntos, desenvolveram um plano para decifrar toda a rede e estabilizar a conexão da Terra. Mas Charutis estava em seus calcanhares, e sua determinação em parar os intrusos era implacável. O que aconteceu a seguir deveria mudar a Aliança Galáctica para sempre. Mas enquanto Valok e Aurion elaboravam uma solução, Charutis conseguiu triangular sua posição. As portas metálicas do centro de controle tremiam enquanto uma tropa de guardiões fortemente armados da Aliança tentava arrombá-las. Tiana, com o coração acelerado de tensão, afastou seus nervos e ativou um programa holográfico de distração que Grax havia improvisado semanas antes. Por um breve momento, houve caos nos sistemas de vigilância da Aliança, e Tiana aproveitou a oportunidade para manobrar a nave da tripulação para uma posição estratégica. Valok sabia que o tempo estava se esgotando. Aurion, se você realmente quer nos ajudar, precisamos de acesso à matriz central. Sem ela, a conexão com a Terra permanecerá instável. A inteligência artificial, cujos olhos geométricos brilhavam intensamente fixados em Valok, hesitou por um momento antes de responder. O acesso à matriz central envolve riscos. Charutis assumirá o controle total se falharmos. Não temos escolha, disse Valok, decidido. A humanidade merece essa chance. Aurion brilhou intensamente, e de repente, caminhos para as áreas mais secretas da rede se abriram no mundo digital onde Valok operava. Ao mesmo tempo, o centro de controle começou a vibrar fisicamente enquanto as tropas de Charutis avançavam com equipamentos pesados. Grax, defendendo-se com um escudo improvisado feito de uma antiga célula de energia, gritou: "Espero que seu plano seja melhor do que meu escudo, Valok." Aurion guiou Valok até um protocolo escondido conhecido como Nexus Omicron.
Esse protocolo não só poderia garantir a conexão com a Terra, mas também abriria e democratizaria toda a rede galáctica, um passo que retiraria o controle da aliança. Valok sabia que era uma decisão perigosa, mas não via outra opção. Enquanto isso, Tiana conseguiu, com uma manobra de voo ousada que interferiu nos sensores da aliança, confundir as tropas por um momento. Mas Charutis não era fácil de enganar. Ele já estava a caminho da matriz central, onde esperava impedir Valok. Na realidade virtual da rede, Valok começou a dar o último passo para ativar o Nexus Omicron. Aurion o assistia, contornando os protocolos de segurança. Mas de repente, o avatar digital de Charutis apareceu na matriz, uma figura ameaçadora e negra, cercada por raios de energia. Você não faz ideia com quais forças está brincando, Valok, rosnou Charutis, atacando-o. Uma feroz batalha se desencadeou, onde as fronteiras entre o mundo físico e o digital começaram a desaparecer. Enquanto Valok lutava contra Charutis na realidade virtual, Tiana e Grax trabalhavam incansavelmente para manter a nave pronta. Tiana manobrou a nave em direção a uma saída de emergência que levava diretamente ao coração do aglomerado Narat, uma rota de fuga perigosa, mas promissora. Então, algo inesperado aconteceu. Aurion começou a se sacrificar. A inteligência artificial sabia que não sobreviveria se Charutis não fosse finalmente detido. O conhecimento deve ser livre, Valok, disse Aurion, antes de liberar uma onda final de energia que bania o avatar de Charutis da rede. A matriz central foi ativada, e o Nexus Omicron começou a funcionar. Em toda a galáxia, estações de comunicação brilharam, e a Terra não apenas foi reconectada, mas também obteve acesso a uma rede aberta e ilimitada. Mas Valok sabia que isso era apenas o começo. Charutis havia sido derrotado, mas não destruído, e a aliança não ficaria inativa. O jogo mudou, disse Valok, ao retornar à nave. Mas agora jogamos pelas nossas regras. Enquanto a tripulação desaparecia nas profundezas do aglomerado Narat, a aliança se preparava para uma nova era, uma era em que os rebeldes e a humanidade desempenhariam um papel decisivo. Os densos raios de energia do aglomerado Narat dançavam ao redor da nave da tripulação, enquanto Tiana a manobrava habilidosamente pelo campo caótico. Qualquer passo errado teria levado a uma colisão, mas Tiana permanecia calma e focada. Valok estava atrás dela, monitorando os sistemas, seu olhar fixo na tela. Mal temos energia para mais um salto, murmurou ele. Grax resmungou e bateu com uma ferramenta em uma célula de energia que piscava sob seu console. Essa lata ainda a aguenta, mas se você continuar me apressando, ela vai nos deixar na mão bem no meio do aglomerado. De repente, um alarme soou. Valok olhou para o display e percebeu que várias naves da Aliança os estavam perseguindo. Charutis não desiste, disse ele com um tom sombrio. Como eles conseguiram passar tão rapidamente pelos raios de energia? Perguntou Tiana, sua voz tensa. Nenhuma nave da Aliança foi projetada para essa zona. Grax resmungou. Eles têm os protótipos. Ouvi dizer que estão experimentando tecnologia de absorção de raios. Parece que está funcionando melhor do que eu pensava. Então precisamos ser mais espertos, disse Valok determinado. Tiana, há um caminho pelas fendas internas do aglomerado, algo que até a Aliança não arriscaria. Tiana verificou os mapas de navegação e assentiu. Há uma passagem, mas ela é instável. Ninguém jamais conseguiu passar por ela vivo. Perfeito, respondeu Valok. Nós também não somos ninguém. Enquanto Tiana guiava a nave pela passagem estreita, Valok preparava outro plano. O Nexus Omicron havia conectado a Terra à rede, mas ele sabia que era apenas uma questão de tempo até a Aliança tentar cortar a conexão novamente. Eles precisavam de mais apoio, e isso significava encontrar aliados na galáxia, aqueles dispostos a se opor à Aliança. De repente, uma imagem holográfica surgiu na ponte. Era a última mensagem de Aurion, um fragmento que havia sido armazenado no sistema da nave. O conhecimento é livre, mas a liberdade tem um preço. Procurem os Guardiões das Estrelas Perdidas, eles possuem o poder de mudar a galáxia. Os Guardiões das Estrelas Perdidas? Perguntou Grax, coçando a cabeça. Isso soa como um conto de fadas. Ou uma esperança, disse Valok pensativo. Precisamos encontrá-los. Se Aurion nos deixou essa pista,
Então pode ser a chave para derrotar a aliança de uma vez por todas. Mas antes que pudessem continuar discutindo, a nave começou a tremer. A passagem estava ficando mais estreita, e faíscas saíam dos consoles enquanto as naves da aliança se aproximavam cada vez mais. Tiana concentrou-se com toda a sua força para manobrar a nave com segurança através das correntes imprevisíveis. Resista, Tiana! Gritou Valok, enquanto tentava estabilizar as reservas de energia. Se conseguirmos sair daqui, talvez tenhamos uma chance. Mas Charutis tinha um novo plano. Por meio de uma transmissão holográfica que de repente apareceu em seu console, ele falou com uma calma gélida. Vocês podem ter dado o primeiro passo, mas não pensem que conseguirão enganar a aliança. Sua rebelião vai se afogar nas chamas da ordem. Valok sorriu, seus olhos brilhando. Charutis, você ainda não entende. Não se trata de derrotá-los. Trata-se de criar algo maior do que vocês. A conversa foi interrompida quando uma imensa onda de energia atravessou a passagem. Tiana gritou, segurem-se. A nave foi sacudida, mas com uma última manobra, ela conseguiu sair da passagem. Atrás deles, um relâmpago explodiu, jogando as naves da aliança para trás. A tripulação havia sobrevivido, mas a jornada tinha apenas começado. Em algum lugar lá fora, os guardiões das estrelas perdidas os esperavam, e com eles, a possibilidade de mudar o futuro da galáxia para sempre. Quando a nave saiu da passagem turbulenta, uma fascinante imensidão de estrelas se estendeu diante deles. Milhões de luzes cintilavam como pedras preciosas na escuridão, e a tripulação sentiu uma rara mistura de alívio e reverência. Tiana respirou fundo, suas mãos ainda firmemente segurando o controle. Conseguimos, disse ela com um toque de orgulho, antes de se recostar. Grax se levantou e inspecionou os displays. Sim, ainda estamos vivos. Mas essa nave parece ter sobrevivido a um ataque de um buraco negro. Precisamos de reparos. Valok assentiu. Vamos procurar um lugar adequado para ancorar. Mas antes, precisamos planejar o próximo passo. Os guardiões das estrelas perdidas, sejam o que forem, podem ser nossa única esperança para manter essa revolução viva. Tiana retirou um mapa estelar holográfico e o projetou no console. Os guardiões, se forem reais, pode haver pistas na região de Eldorat. Antigas lendas dizem que lá existe um templo escondido, conectado com as estrelas perdidas. Grax, que inspecionava um pedaço de revestimento quebrado, resmungou. Eldorat é um campo minado de planetas em ruínas e tempestades eletromagnéticas. Perfeito para quem quer se esconder, ou para loucos como nós. Então está decidido, disse Valok. Defina um curso para Eldorat. Mas precisamos ser cautelosos. Se a aliança nos seguiu, pode ser que já estejam a caminho. Enquanto Tiana inseria as coordenadas, uma silenciosa inquietação se espalhou pela cabine. Todos sabiam que o caminho até Eldorat não seria apenas perigoso, mas também cheio de incógnitas. Valok se retirou para um canto, a fim de refletir sobre os fragmentos da mensagem de Aurion. O que a inteligência artificial quis dizer com o poder de mudar a galáxia? E por que os guardiões pareciam tão importantes? Após várias horas de viagem em velocidade superior à da luz, Eldorat apareceu diante deles. Era uma região misteriosa, composta por enormes asteroides que giravam lentamente em espirais ao redor dos restos de um planeta destruído. Descargas elétricas pareciam saltar entre as rochas, e os sensores da nave indicavam campos gravitacionais caóticos. Isso não parece muito convidativo, murmurou Tiana, reduzindo a velocidade. Isso o torna ainda mais perfeito para aqueles que não querem ser encontrados, disse Valok. Grax, verifique os escudos. Vamos precisar de tudo o que temos. Mas antes que pudessem se aprofundar na região, um sinal soou uma frequência que ecoou pelo espaço e foi diretamente alimentada para a nave. Uma voz alienígena ressoou, profunda e vibrante. Estranhos que entram na região de Eldorat, sejam advertidos. Somente aqueles com o coração puro e a vontade firme poderão avançar. O caminho dos guardiões não é para os fracos. Ótimo, murmurou Grax. Agora vamos ser testados por fantasmas também. Valok se inclinou para a frente, seu olhar determinado. Isso é nossa confirmação. Os guardiões existem, e eles estão nos observando. Tiana, mantenha o curso. Vamos enfrentar esse teste, seja o que for. A nave seguiu em frente com cautela,
até que de repente um enorme feixe de energia disparou de um asteroide próximo, bloqueando o controle. A luz se apagou, e a tripulação se viu na total escuridão. Então, uma projeção apareceu na ponte. Uma figura majestosa de luz e sombra, com olhos que brilhavam como estrelas. Ela falou com uma voz que parecia ao mesmo tempo próxima e distante. Vocês vieram aqui para buscar o conhecimento dos guardiões. Mas somente aqueles dispostos a fazer sacrifícios podem reconhecer a verdade. Estão prontos para provar sua fé, sua força e sua mente? Valok deu um passo à frente, seu olhar firme. Estamos prontos. A figura assentiu e levantou uma mão. De repente, a nave tremeu, e a tripulação foi transportada para 3 mundos holográficos distintos, cada um confrontando-os com um teste único. A jornada até os Guardiões tinha acabado de começar. As provas dos Guardiões começaram, e cada uma foi desenhada para testar as forças e fraquezas dos membros da tripulação. Valok se encontrou em uma simulação holográfica que testava o núcleo de sua motivação. Ele estava diante de uma versão antiga da Terra, cercado por pessoas desesperadas que imploravam por sua ajuda. Mas cada vez que ele ajudava um grupo, parecia que outro estava em uma situação ainda pior. A voz dos Guardiões sussurrou em seus pensamentos. Você pode lutar por todos sem perder algo. Grax, por outro lado, foi transportado para uma enorme oficina, onde incontáveis máquinas quebravam ao mesmo tempo. Cada erro parecia afastá-lo mais da solução, mas ele finalmente percebeu que não se tratava de consertar tudo sozinho. Quando superou seu ceticismo e pediu ajuda, assistentes mecânicos apareceram para auxiliá-lo. A força não é apenas o que você pode criar sozinho, explicou a voz. É também a capacidade de aceitar as mãos dos outros. Tiana se encontrou em um campo estelar infinito. Cada rota que ela escolhia a levava de volta ao início. Frustrada, lembrou-se de uma conversa com Valok, na qual ele falou sobre a beleza de deixar ir. Quando ela desligou seus instrumentos e se entregou às correntes do universo, um novo caminho se abriu diante dela. A voz disse: confiar significa encontrar o curso certo, mesmo no caos. Após horas de provas, ou seriam dias, a tripulação foi novamente levada à ponte da nave. A figura brilhante apareceu novamente, desta vez com um sorriso suave. Vocês provaram que não apenas são dignos de receber o conhecimento dos Guardiões, mas também de usá-lo sabiamente. Sua jornada mudará a galáxia. Com um brilho ofuscante, a ponte foi inundada por energia, e de repente, os bancos de dados da nave se encheram com conhecimento ancestral. A tripulação agora entendia por que os Guardiões eram tão decisivos. Eles possuíam tecnologias e estratégias que superavam amplamente as da Aliança. Uma das informações reveladas era um dispositivo antigo chamado Ecosfera, que poderia libertar permanentemente a rede galáctica de qualquer controle. No entanto, os Guardiões tinham o último aviso. Charutis é mais que um oponente. Ele é um símbolo do medo e da ordem. Se vocês não apenas o enganarem, mas também o convencerem, sua vitória será duradoura. Com essa revelação, a tripulação traçou curso para a sede da Aliança. Valok estava determinado a não apenas libertar a Terra, mas também a iniciar uma nova era de igualdade. No caminho, uniram-se a outras civilizações que também buscavam a liberdade. O confronto final ocorreu sobre o mundo cintilante de Calitria, sede da Aliança. Com a Ecosfera, Valok ativou a rede e a abriu para todos, o que paralisou o poder da Aliança. Mas em vez de destruir Charutis, ele o apresentou à galáxia reunida. Você tem o poder de destruir, disse Valok, mas também o poder de criar algo melhor. Junte-se a nós, Charutis. Ajude-nos a criar uma galáxia que não seja governada pelo medo, mas pela esperança. Charutis hesitou, seu rosto endurecido. Mas após um longo momento, ele baixou a cabeça. Talvez eu tenha sido cego pelo orgulho. Suas ações fizeram mais do que meus comandos jamais poderiam. Eu vou ajudá-los. A aliança foi reestruturada, e os Guardiões tornaram-se conselheiros de uma nova era de colaboração. A Terra, antes um mundo isolado, tornou-se o símbolo da unidade, e Valok, Tiana e Grax tornaram-se lendas em toda a galáxia. Mas a tripulação sabia que sempre haveria novos desafios. Enquanto partiam em sua nave reparada para as vastidões do universo, Valok sorriu. A aventura mal começou.